Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tal ditado tem especial força quando se trata do fenômeno UFO, onde milhares de casos ocorrem todos os dias, mas nem todos apoiados em evidências substanciais confirmando o fato. O caso Steve Michalak foge à regra, pois o grau de evidenciação apresentado supera a maioria dos casos tradicionais. O fato ocorreu em 20 de maio de 1967, num sábado, na região de Falcon Lake, em Manitoba, no Canadá, e envolveu o mecânico e geólogo amador Stephen Michalak. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Michalak encontrava-se em Whitshell Provincial Park, realizando algumas pesquisas geológicas, pois outros geólogos haviam encontrado elementos que indicavam a presença de prata no solo da região. Ele hospedou-se em um pequeno hotel na rodovia Transcanadense, de onde saiu por volta das 5h30 da manhã para iniciar seus trabalhos. Ele dirigiu-se ao norte e penetrou em uma região de floresta fechada, em busca de minerais. Naquele dia, a sua primeira grande descoberta ocorreu por volta das 9 horas da manhã, quando ele encontrou cristais em um pequeno riacho. Aproximadamente 2 horas mais tarde, ele parou para comer, voltando ao trabalho logo depois. Enquanto ele examinava um veio de quartzo, ele ouviu repentinamente um grasnar de gansos e em seguida um estranho ruído. Ao olhar para cima, ele observou 2 objetos brilhantes de coloração avermelhada. 2 objetos com formato de charuto e com colombos pareciam estar descendo a meio caminho do céu, brilhando com uma forte luminescência vermelha. À medida que esses objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Um dos objetos permaneceu parado no ar, enquanto o outro aterrissou sobre uma rocha a apenas 20 metros de distância. Quando o primeiro aparelho aterrissou, o segundo seguiu para o oeste, desaparecendo entre as nuvens. Não posso descrever nem calcular a velocidade da ascensão, porque jamais vi nada no mundo que se movimentasse com tamanha rapidez, sem emitir um único som, declarou Michalak. Da parte de baixo do objeto aterrissado saíram alguns raios luminosos de coloração arroxeada e um estranho odor de enxofre. Michalak calculou que o objeto media 12 metros de largura e 4 metros de altura, apresentando o formato de uma tigela. Ouviu-se também um zumbido, semelhante ao de um motor elétrico, e outro semelhante a do ar quando é aspirado. Tal objeto permaneceu imóvel por vários minutos, até que uma porta lateral se abriu. Curioso, Michalak se aproximou para tentar observar seu interior, que era muito luminoso. Enquanto aproximava-se, o objeto aumentava a intensidade de suas luzes, chegando a ofuscar a testemunha em alguns momentos. Eu não vi nenhuma figura. Tudo o que eu podia ouvir eram vozes que eram distorcidas pelo zumbido e o assobio que a nave fazia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar que continuava escapando de algum ponto do interior do aparelho. Consegui distinguir vozes distintas, uma mais aguda que a outra, disse. Pela escotilha aberta na fuselagem, o geólogo observou um brilho arroxeado. Em um canto havia um painel com várias luzes piscantes e o som de ruídos e vozes, embora ele não tenha avistado qualquer tripulante. Intrigado, ele acreditou que tratava-se de um aparelho secreto dos Estados Unidos, e assim tentou chamar os possíveis tripulantes em várias línguas que conhecia, oferecendo ajuda, mas sem resultado. Sem respostas, resolveu esperar para ver se alguém aparecia. Colocando lentes verdes sobre meus óculos de proteção, enfiei a cabeça pela abertura dentro. O interior era um emaranhado de luzes. Raios diretos percorriam uma trajetória horizontal e diagonal e uma série de luzes intermitentes deu-me a impressão de estar funcionando de um modo estranho, sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho. Deviam ter cerca de 20 polegadas na seção transversal, relatou. Estranhando a situação, Michalak resolveu afastar-se do objeto.
Enquanto recuava, a porta se fechou e em seguida surgiu, na parte externa do objeto, 3 painéis isolando a escotilha. Diante disso, ele resolveu aproximar-se novamente do aparelho, observando melhor sua aparência externa. Ela assemelhava-se a um vidro colorido muito polido e ele resolveu tocá-lo. Ao fazer isso, ele percebeu que era quente e surpreso viu sua luva derreter. De repente, a estranha tigela polida inclinou-se, soltando um jato de ar quente a partir de uma estrutura, semelhante a uma caixa cheia de furos. Imediatamente a roupa de Michalak começou a incendiar-se e ele sentiu dores muito fortes em seu abdômen, deixando-o em pânico. Ele arrancou sua camisa e tentou se afastar do estranho objeto. Ao olhar para trás, ele viu que o artefato decolou e afastou-se em direção a oeste. Ele começou a juntar seus pertences para voltar para o hotel e, antes de partir, resolveu analisar o local de pouso do aparelho. Quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não havia detritos de qualquer espécie, nenhum galho, nenhum pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel com 6 polegadas de altura e cerca de 15 pés de diâmetro, disse. Nos minutos seguintes, as dores na cabeça aumentavam e ele começou a suar frio. Ele vomitou várias vezes e sua visão ficou embaçada. Sua cabeça latejava e ele deixou o local com dificuldades e seguiu para o hotel. Ele percebeu que nele havia ficado impregnado o odor do motor elétrico queimado e enxofre que emanavam do objeto. Ele aguardou por várias horas pelo ônibus que o levaria de volta ao Winnipeg. De volta à cidade, Michalak não sentia melhor e seu filho, Mark Michalak, resolveu interná-lo no Misericórdia General Hospital. Diante dos sintomas apresentados pelo geólogo, os médicos não conseguiram dar um diagnóstico preciso. A única coisa que conseguiram foi aliviar as dores geradas pelas queimaduras em seu abdômen. A dor de cabeça persistiu até o dia seguinte, e a marca de queimadura, semelhante à de uma grelha, permaneceu visível até sua morte em 1999. Nos dias seguintes ao evento, outros sintomas apareceram. Ele perdeu o apetite nos dias seguintes e perdeu quase 10 quilos. Os exames médicos realizados indicaram que a contagem de linfócitos no sangue caiu de 25% habituais para 16% e só voltou ao normal 4 semanas após o fato ocorrido em Falcon Lake. A baixa de linfócitos pode ser diminuída em casos de exposição à radiação. Porém, exames realizados no Departamento de Radioterapia do Hospital Geral de Winnipeg e no Centro Nacional de Pesquisa Atômica em Pinawa, Manitoba, não indicaram exposição a doses excessivas de radiação. O caso Steve Michalak foi o caso ufológico mais amplamente noticiado no Canadá, deixando peritos, inclusive investigadores da Real Polícia Montada Canadense, desnorteados. Além da BBC, a revista Life e a Canadian Broadcasting Corporation fizeram amplas coberturas do caso, e isso levou a uma enxurrada de relatos de avistamento de UFOs na região de Manitoba. Em um período entre 2 semanas antes e 2 semanas após o encontro de Steve Michalak, foram reportadas 20 aparições de UFOs naquela região, sendo a mais importante delas o relato de 2 garotos que observaram um UFO em Falcon Lake no mesmo dia em que o geólogo foi ferido.